Passos na história, em 23 de agosto. Vamos falar de Segunda Guerra Mundial, mais precisamente do Pacto Ribbentrop-Molotov. No dia 23 de agosto de 1939, o Pacto Ribbentrop-Molotov foi firmado, em Moscou, entre a Alemanha nazista, de Hitler, e a União Soviética, de Stalin. O tratado estabelecia cláusulas de não agressão entre os países, o compromisso pela busca de soluções pacíficas entre ambas as nações, a intenção de estreitar os laços econômicos e comerciais e ajuda mútua. O tratado também continha cláusulas secretas nas quais eram praticamente definidas a divisão do Oeste e Centro da Europa, fixando os limites da influência da Alemanha e da União Soviética mediante mútuo acordo, determinando que Polônia seria uma zona de influência, repartida entre ambos os países, enquanto que a Alemanha teria que reconhecer a Estônia, Letônia e Lituânia como zonas de interesse soviético. Pelo pacto, os países também se comprometiam a fazer uma consulta mútua sobre assuntos de interesse comum e também não poderiam participar de alianças fossem contra algum dos estados participantes do pacto, no caso Alemanha ou União Soviética. Contudo, no final de 1940, Hitler quebrou o acordo e, em 22 de junho de 1941, as tropas nazistas atacaram, de surpresa, a União Soviética. Em 1941, quando a guerra já havia tomado proporções além do continente europeu, os nazistas passaram a ter interesse nas reservas econômicas da União Soviética. Além disso, o acirramento das inúmeras divergências políticas e ideológicas entre Hitler e Stalin, sobretudo no que se referia ao interesse pela expansão do Terceiro Reich também em direção às terras eslavas, resultou no rompimento do pacto. A União Soviética enfrentou perdas militares catastróficas nas primeiras 6 semanas após o ataque alemão. Entretanto, a União Soviética não entrou em colapso como a liderança nazista e seus comandantes militares esperavam. A partir de meados de agosto de 1941, a resistência soviética tornou-se mais aguerrida. Isto frustrou os planos alemães para alcançar sua vitória no outono de 1941. Mesmo assim, no final de setembro de 1941, as forças alemãs chegaram aos portões da cidade russa de Leningrado, atualmente São Petersburgo, no norte da Rússia. Também tomaram Smolensk, uma cidade russa localizada a cerca de 320 quilômetros a sudoeste de Moscou, bem como Dnipropetrovsk, atualmente Dnipro, uma cidade ucraniana localizada a cerca de 320 quilômetros a sudeste de Kiev. As forças alemãs se espalharam pela península da Crimeia ao sul. Elas chegaram aos arredores de Moscou no início de dezembro. Após meses de luta, entretanto, o exército alemão estava exaurido. Como previam uma derrota rápida dos soviéticos, os estrategistas alemães não equiparam suas tropas com os equipamentos e roupas necessárias para lutar no inverno. Eles também não enviaram comida e medicamentos suficientes, esperando que seus subordinados militares sobrevivessem às custas da população local nas terras de uma União Soviética por eles conquistada. Consequentemente, as forças alemãs, espalhadas por uma frente de cerca de 1.600 quilômetros ao leste, se tornaram vulneráveis a um contra-ataque soviético. Em 6 de dezembro de 1941, a União Soviética lançou uma ofensiva maciça contra o centro da frente de guerra. Isso acossou os alemães, os quais saíram de Moscou de forma completamente caótica. Passaram-se semanas até os alemães conseguirem estabilizar sua frente ao leste de Smolensk. No verão de 1942, a Alemanha retomou a ofensiva com um ataque maciço ao sul e ao sudeste, na direção da cidade de Stalingrado, a atual Volgogrado, junto ao rio Volga, e rumo aos campos petrolíferos do Cáucaso. Em setembro de 1942, os alemães chegaram ao entorno da cidade de Stalingrado e se aproximaram de Grozny, no Cáucaso, a aproximadamente 190 quilômetros das margens do Mar Cáspio. Esta foi a mais longa extensão geográfica de dominação alemã na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.